Por que o preço da gasolina e o diesel em Mato Grosso do Sul está entre os mais altos do Brasil? Isso você pode responder, Johnny, será? Essa é uma pergunta que está em alta, né? Porque a gente está se aproximando do período eleitoral, inclusive é uma das principais pautas políticas, né? Que a população quer saber dos políticos, como que faz para resolver o problema da gasolina e do diesel, né? A gente vê o presidente da República tentando abaixar, tentando adotar algumas medidas para abaixar o combustível, mas não tem conseguido. E um dos principais motivos, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, é a alta alíquota do ICMS, que é um imposto que é cobrado pelo governo do estado. A alíquota do ICMS de Mato Grosso do Sul é de 30%, tá? Enquanto a gente tem no mesmo estado aqui, Mato Grosso do Sul, a alíquota de situações aí de perfume, de joias, que são produtos supérfluos, menor do que a gasolina, né? E a gasolina é essencial. O diesel é essencial para a produção. Os produtores rurais, né, precisam do diesel. O trabalhador precisa abastecer seu carro para poder, né, se deslocar. Então, isso aí afeta no desempenho empresarial de Mato Grosso do Sul, inclusive. Tá? Um prejuízo. Afeta o agronegócio. E no agronegócio nós temos o problema do Fundersul, né, que também incide, né, na gasolina e no álcool. Então, eu sou contra todo tipo de aumento de imposto. E a incidência de 30% do ICMS no Mato Grosso do Sul é uma das maldades, uma das maiores maldades que o atual governador tem feito com a população, né? Inclusive existe uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa alíquota de 30%, que ela é inconstitucional. Por quê? Porque se a gasolina é um produto essencial, o imposto de um produto essencial é maior do que maquiagem, maior do que o imposto de perfume. Então isso é muito injusto. Então eu sou contra o aumento de imposto. Quando fui vereador, sempre votei contra o aumento do ITR, que é Imposto Territorial Rural. Então eu sou contra qualquer tipo de aumento. E o grande problema de Mato Grosso do Sul é o imposto do ICMS e o Fundersul, que incide na gasolina e no álcool, e o diesel também, que o ICMS é muito alto. Meu Deus. Tá aí, gente. Johnny respondendo outras perguntas, viu? Que totalmente fora das entrevistas anteriores. Vocês podem perguntar também. E é bacana isso aqui, a gente saber, porque o pessoal só fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Aonde nós vamos chegar? Já tá R$10, né, Johnny? E aí, né? E tem outro problema, porque o nosso combustível também, ele é pareado com o preço internacional, que é uma política adotada também, porque se não adotar essa política, a Petrobras acaba tendo prejuízo. E nos mandatos anteriores, a Petrobras quase foi falida, porque durante um tempo tentaram segurar o preço do combustível, né, a custo de prejuízo da Petrobras. Então tem todos esses problemas aí. Certo, então. A Elisama Oliveira, Johnny, eu fiquei sabendo que você, será que você pretende... Bom, o Johnny disse que hoje vai responder tudo, então bora perguntar, né? Eu fiquei sabendo que você pretende representar Coxim e a região norte nas eleições desse ano. É verdade que você é pré-candidato? Se for, tem certeza, né? A gente vai estar junto aí. Pode responder, Johnny, ou não? Posso responder. Sim, eu pretendo ser pré-candidato. Já coloquei o nome à disposição do partido. Como pré pode falar, né, Johnny? Pode falar, sim. Eu troquei de partido, eu estava num partido, agora estou em outro. O novo partido solicitou que eu me colocasse à disposição para representar a Coxinha região norte nas eleições de 2022, na condição de pré-candidato a deputado estadual. E estou encarando esse desafio, né, com muita coragem, porque não é fácil, e a gente sabe que Coxim precisa resgatar o protagonismo político. Coxim atualmente está um pouco da questão da representatividade estadual, ele está
esquecido, né? A gente sabe que o prefeito trabalha forte, quero até que elogiar o prefeito, que ele está fazendo um bom trabalho, mas Coxim precisa de uma força a mais, né? De alguém que possa fazer parceria com o prefeito de Coxim, da região norte, de Rio Verde, Pedro Gomes, essa região que está um pouco esquecida politicamente, do ponto de vista de ser lembrado pelo governo do estado, né? Então a gente sabe que cada prefeito faz o esforço para buscar os recursos para o seu município, mas é importante que tenha um representante, um deputado estadual, para poder trazer mais verbas, mais recursos para ajudar toda a região, para resgatar a importância política da região, que precisa ter esse representante. Atualmente, a região norte tem a população e o número de eleitores que possibilita eleger até 4 deputados estaduais da nossa região se ninguém votasse em candidato de fora da região. Então, a região norte mereceria ter 4 representantes e hoje não tem nenhum, né? A gente sabe que vão ter outros pré-candidatos que depois vão se tornar candidatos, e a gente sabe que também quando chegar o período eleitoral vai infestar de candidato de fora aqui pedindo voto. Então cabe à população refletir, né, quais os candidatos que vão escolher, e eu quero colocar o meu nome à disposição para resgatar a representatividade da região, para que a região possa voltar a ter importância política e que os recursos do governo do estado sejam destinados para a nossa região, através dessa representação, dessa influência, dessa representação que vai resgatar a importância da nossa região. Ótimo. E ela quer saber também, né, sobre a educação. Você pretende, né, trazer algo diferente, né, para a educação? Primeira coisa que eu vou fazer pela educação é visitar todos os diretores das escolas estaduais do município do interior. Tá? Então, essas pequenas cidades do interior que precisa de investimento do governo, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar em infraestrutura. Então, se você não tiver um prédio adequado, se você não tiver internet, se você não tiver o professor em condições adequadas para ministrar a sua aula, você não tem uma educação de qualidade, né? Então, assim, o deputado ele não tem o poder de mudar o conteúdo da educação, principalmente o estadual, né? Porque a educação é uma questão federal, se você quiser mudar alguma coisa. Tá, mas a estrutura da escola, ela está nos municípios do interior. Cada município tem uma escola estadual. Então eu vou conversar com os diretores e saber deles quais são as reivindicações das escolas e levar até o governador e fazer essa interlocução. E eu quero fazer aqui uma crítica ao sistema de ensino. Embora como deputado estadual não vou ter poder nenhum de mexer nisso, mas eu entendo que a educação brasileira, no caso a nível nacional, é uma educação que ela está muito atrasada. Nós estamos num período medieval praticamente, tá? A gente está vivendo um momento de desmaterialização das coisas, enquanto isso a gente tem professor dando aula com giz ainda, né? Então a gente tem que mudar essa educação que é conteudista, né? Muito conteúdo, ninguém lembra de nada. Se você pegar o aluno mais CDF de uma turma e aplicar a prova para ele hoje, ele tira 10 na prova. Daqui 2 semanas, se você aplica a mesma prova surpresa, ele não tira mais 10, porque ele não vai lembrar. É muito conteúdo. Então a gente tem 99% do nosso ensino focado em conteúdo, enquanto que a gente deveria ter aulas práticas. A gente deveria ser 80% prática e só 20% conteúdo. Eu falo isso porque fui professor do Senar, e o sistema de ensino do Senar é totalmente diferente desse ensino tradicional. Lá no Senar você aprende fazendo, né? Você tem lá 20% de conteúdo, aquela informação superficial, e aí você vai se aprofundar na prática. E é isso que a gente tinha que ter na educação brasileira. E a educação brasileira está muito atrasada nesse sentido. A gente não tem uma universidade digital ainda, né? Já tinha que ter. Então a gente está vivendo um mundo digital, a gente precisa estar muito atrasado nesse sentido. Então essa é uma crítica. Não estou dizendo aqui que eu vou mudar isso, porque não vou ter poder para isso, mas o que eu puder fazer do ponto de vista de estar visitando os professores, os diretores, conversando com a classe estudantil e levando as reivindicações para o governador, isso eu vou fazer. Muito bem, Johnny, são 11 horas 7 minutinhos. A Jamile
Tá aqui na nossa página. Johnny, a sua fala nos enche de esperança. Eu fico triste quando saem nos jornais notícias que falam mal do Brasil por causa de questões ambientais queimadas, por exemplo. Você, como professor de Direito Ambiental, tem alguma ideia sobre como combater os incêndios do Pantanal Sul-Mato-Grossense? Boa pergunta. Quero até parabenizar a Jamile pela pergunta, que se preocupar com o meio ambiente é uma questão muito importante hoje em dia. Inclusive a nossa imagem internacional está afetada, porque o Brasil é um dos maiores emissores de gás carbônico, que, segundo os especialistas, né, afeta aí todo o nosso ecossistema, né, prejudica ambientalmente a imagem do Brasil perante o exterior. E aí nós temos o Pantanal, que é patrimônio natural da humanidade. Assim como a Amazônia, está todo mundo de olho no Pantanal. Então, como deputado estadual, eu vou sugerir ao governador que crie uma brigada permanente de combate aos incêndios no Pantanal. Né? Como que vai criar essa brigada? Com o apoio do Corpo de Bombeiros, com a parceria da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, do Governo Federal, da Força Nacional, para que diminuir esses incêndios, né? Combater os incêndios, e principalmente com a parceria do Senar, tá? Quem é o Senar? Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Nós vamos buscar parceria com o produtor rural, que está lá nas fazendas, lá dentro do Pantanal, levar a educação ambiental para esse produtor rural. Eu fui professor de educação ambiental no Senar, então eu sei que o Senar pode ser parceiro do governo para combater o incêndio do Pantanal, levando capacitação ao homem do campo, à mulher do campo, né? Porque muitas vezes alguns acidentes acontecem por falta de conhecimento e de informação, porque as pessoas pensam que controla o fogo, só que você não controla o clima, você não controla o vento, e é por isso que muitas queimadas saem do controle, porque algumas pessoas ainda pensam que conseguem controlar as queimadas, e precisa que essas pessoas sejam educadas. Sim. E como que você leva a educação? Através, né, da parceria do Senar, você levar os professores e qualificar o homem do campo, qualificar essa mulher que está lá dentro do Pantanal, o pantaneiro, a pantaneira, porque o Pantanal é patrimônio da natureza, é patrimônio da humanidade, e também o Pantanal é do pantaneiro e da pantaneira sul-mato-grossense, que precisa do Pantanal para sobreviver. Muito bem. Olha aí, gente, respondendo outras perguntas aqui totalmente diferente das entrevistas anteriores. Muito nota 10. Ô Johnny, se eleito como deputado estadual, o que faria sobre a falta de empregos em Coxim? Bom, primeira coisa, eu não vou vender ilusão aqui. Tem candidato que fica prometendo trazer grandes empresas, grandes indústrias. Tem 20, 30 anos que eu escuto essa conversa por aqui, nunca eles chegam no período eleitoral, promete isso, aí depois que acaba o período eleitoral, que o povo cobra eles, cadê a indústria, cadê a empresa? Aí eles começam a explicar o problema. Não vem por causa disso, não vem por causa daquilo. Então, assim, eu não vou entrar nesse caminho. Qual que seria a minha sugestão? Fortalecer o comércio local. Nós temos um comércio da região, o comércio local. Então, cada cidade do interior começar fortalecendo o comércio local, incentivar o empreendedorismo, que é as pessoas da região, das pequenas cidades, elas próprias criarem seus negócios, empreender e gerar emprego, né? Também a gente pode conversar com a associação comercial, com os sindicatos rurais, e verificar qual que é a principal demanda que a gente pode buscar empresas fora para que elas venham para a região. Como que a gente faz isso? É conversando com os prefeitos, com os secretários de desenvolvimento econômico dos municípios, e fazer uma avaliação, fazer um mapeamento, quais são os potenciais de cada município. Vou dar um exemplo. Coxim e Rio Verde tem um grande potencial turístico. Então a gente pode trabalhar esse potencial turístico e trazer empresas que têm interesse no setor, que não vai atrapalhar as empresas que já estão trabalhando. Porque não adianta nada a gente trazer, por exemplo, uma grande empresa de um setor que já existe no município para uma empresa de fora quebrar as empresas que já estão
trabalhando e gerando emprego aqui. Então não tem sentido nenhum fazer isso. Então o que a gente tem que fazer? Tem que mapear e verificar qual que é o espaço vazio e preencher esse espaço. Aí sim, a gente trabalhar com os meios digitais e vender o nosso município fora, né? Adotar uma estratégia digital de propaganda, vender nos nossos potenciais para que as empresas possam se interessar e vir para cá. Não adianta nada a gente querer trazer a empresa para cá e a empresa não quer vir. O que a gente tem que fazer? Tem que seduzir essa empresa. Como que a gente faz? Aqui, ó, a Dalvinha tem um exemplo, né? A gente trabalha com propaganda, né? A gente vende a propaganda do município, a gente faz uma estratégia digital de propaganda, de marketing dos municípios para atrair essas empresas para vir para cá e gerar emprego também. Então são duas estratégias que a gente pode começar pequeno e ir crescendo com o tempo. Não tem como prometer trazer uma coisa grande do nada. Óbvio, se chegar lá na frente a gente enxergar uma oportunidade de trazer uma grande empresa e uma grande indústria, a gente vai fazer isso com certeza. Só que a gente não pode ficar aqui prometendo isso sem saber se vai conseguir ou não. Então a gente tem que prometer o quê? Trabalho sério, trabalhar com o pé no chão, começar pequeno e ir crescendo. Muito bem, Johnny, muito bem, bacana.